Olá amigos, eu sou o Marcelo e hoje eu vou iniciar um mini curso bem interessante para vocês. É um mini curso de HTML, tá? É um mini curso que a intenção dele é mostrar para vocês como que funciona a estrutura de um HTML, tá? Como que funciona as regras. A minha intenção em estar passando esse mini curso é para que vocês entendam melhor o próximo mini curso que eu vou estar desenvolvendo, que é o mini curso sobre CSS, né? Sobre Tables. E será interessante que vocês já tenham uma boa noção do HTML para que vocês consigam inserir e estilizar uma página com CSS, ok? Então, de início, tem algumas coisas que é interessante você saber no desenvolvimento de um site, tá? Já que a gente vai trabalhar com HTML, que é a base de todo o site, tá? Antes que vocês comecem a desenvolver qualquer site, a primeira coisa que vocês devem fazer é estruturar o local onde vai ser armazenado os arquivos desse site, tá? Eu tenho aqui na minha área de trabalho uma pasta chamada Meu Site, tá? Pode ser o nome que vocês quiserem. Vocês podem colocar o nome do site que vocês estiverem criando no momento, tá? Então dentro dessa pasta tem uma pasta chamada Imagens, tá? Dentro dessa pasta eu vou estar centralizando todas as imagens que eu vou estar utilizando no meu site, tá? Coloquei uma imagem aqui, futuramente a gente vai estar trabalhando com ela, tá? Vamos voltar aqui, tá? Então como que funciona? Todas as imagens do meu site ficam aqui dentro e todos os arquivos em HTML do meu site vai ficar aqui fora, tá? Junto com a pasta imagens, tá? Porque quando eu estiver setando a imagem para dentro do meu site, né, para dentro da minha página, eu vou setar apenas o caminho da pasta, né, da pasta imagens e o nome do arquivo que tiver dentro da pasta, tá? Porque como o meu arquivo já vai estar aqui dentro, ele só vai ter que direcionar para uma pasta que está no mesmo local que ele está, tá? Mais para frente, quando a gente estiver desenvolvendo, vocês vão entender melhor como que funciona isso, tá? Então, só relembrando, crie uma pasta e dentro dessa pasta vocês vão jogar os arquivos em HTML e jogar uma pasta com as imagens onde centraliza todas as imagens do site, ok? Vamos fechar aqui. Vamos partir para a parte do HTML, tá? Eu já coloquei aqui, tá? O cabeçalho do HTML, tá? Na verdade, a gente vai estar utilizando o XHTML, que na verdade é o HTML. O XHTML é uma extensão do HTML, tá? É o HTML com algumas regras, algumas funcionalidades mais evoluídas, tá? Mais recentes, tá? Então, eu tenho esse cabeçalho aqui que não precisa você se preocupar em ficar decorando isso aqui. Todo site tem, você pode simplesmente copiar o cabeçalho, colar na sua página e o restante você vai digitando, ok? Aqui só tem o cabeçalho, o doctype, né, da minha página. Aqui está mostrando a versão do XHTML que eu estou utilizando, tá? E aqui embaixo eu vou digitando o restante do meu HTML, ok? Primeira coisa que eu vou estar utilizando é estar setando a linguagem que eu vou estar trabalhando, tá? Eu estou utilizando esse programinha aqui, que é o Notepad++, que é um programinha para edição de códigos. Eu vou estar disponibilizando esse programinha no meu site para que vocês façam download. É um programinha bem interessante para que vocês consigam editar suas páginas, seja HTML, seja CSS, PHP, o que vocês imaginarem, ok? Então eu vou vir aqui em linguagem, H, e vou escolher o HTML, tá? Percebam que ele separa por cor cada atributo do meu HTML, correto? Então esse é o cabeçalho do meu HTML, tá? E eu vou explicar algumas coisas antes que a gente comece a digitar os nossos códigos, correto? Tá? Então a primeira coisa que vocês têm que saber é o que é uma tag, tá? A tag ela é representada pelo sinal do menor e o sinal do maior. Então todo o meu código é digitado dentro desses dois símbolos, o sinal do menor e o sinal do maior, correto? Então tudo que for código eu tenho que digitar aqui dentro. Tudo que vai ser visualizado na minha página fica fora das tags, ok? Então dentro dessas tags eu vou digitar os meus códigos, correto? Então a tag funciona da seguinte forma. Dessa forma eu abro uma tag, dessa forma eu fecho uma tag. E o conteúdo que vai ser formatado dessas tags vai ficar entre esses dois pares de símbolo, tá? Entre o sinal do maior e do menor, e aqui entre o sinal do menor e do maior com essa barra que significa que eu estou fechando a minha tag, tá? Para que vocês entendam aqui a definição do HTML, significa o que? Hypertext Markup Language,
tá? Significa linguagem de marcação de hipertexto, tá? São marcações de texto de desenvolvimento de páginas para a web, ok? E o XHTML, como eu já havia falado, é uma extensão do HTML que já existia, ok? Então, eu vou colocar algumas definições do que a gente vai trabalhar nessa aula, ok? Então, para que vocês entendam, eu vou deixar aqui no topo e já vou explicando uma outra tag que é bem interessante de se trabalhar para que você consiga sempre entender e deixar marcado o que você trabalhou naquela página, tá? É chamada tag de comentário. Vai ser a primeira coisa que a gente vai utilizar, porque o que eu for trabalhar, eu vou deixar aqui marcadinho para que eu consiga sempre visualizar e entender o que foi feito naquela página, tá? Para que serve uma tag de comentário? A tag de comentário serve para que tudo que eu inserir na minha página seja visualizado apenas quando eu editar o código. Ela não vai ser exibida na minha página, ok? Só na parte de código que eu vou conseguir visualizar. Então, a tag de comentário ela é escrita da seguinte forma. Vou colocar o sinal do menor, que é a tag, vou colocar a exclamação e vou colocar 2 vezes o tracinho, tá? Agora eu vou colocar novamente 2 vezes o traço e vou fechar, certo? Então isso aqui é uma tag de comentário. Tudo que eu inserir dentro dessas tags não vai ser visualizado na página. Eu só vou conseguir visualizar quando eu estiver no meu editor de códigos, ok? Então eu vou colocar algumas coisas aqui do que a gente vai trabalhar nessa videoaula, ok? Então a gente vai trabalhar primeiro com a tag BR, que é uma tag para pular linha, tá? A gente vai trabalhar, vocês vão entender. Tá? Então vou colocar aqui pular linha, ok? A outra tag que nós vamos trabalhar vai ser a tag P. Tag P, né? É a tag de parágrafo. Ok. A outra tag que vamos trabalhar é a tag B, que significa a tag de negrito, que seria pelo inglês, né? Todo código que você digitar sempre vai ser um código digitado em inglês, tá? Então o B seria de bold, ok? Que significa que vai ser o negrito. Temos a tag I, lembrando que ela vai ser fechada com B também. Temos a tag I, que é a tag de itálico. Itálico, correto? Temos uma outra tag que vai ser a tag center. Center. Que, como o próprio nome diz, é uma tag para centralizar conteúdo, ok? Então vamos colocar aqui centralizar, ok? Outra tag que nós vamos trabalhar é a tag font. Font, correto? Formatação de texto. Perfeito. E, por último, nessa videoaula, nós vamos trabalhar com a tag H, né, que é o H1, H2, H3 e H5. Essa tag H, ela serve para você formatar títulos. Então, dependendo do número da letra que você coloca, ela vai dar um tamanho para esse título, ok? Então, a tag H. H1. Fechar ela também com barra H1. Aí você muda para H2, H3, H4, H5, até atingir o tamanho do texto que você deseja. Esse H ele só vai funcionar entre 1 e 5, tá? Que vai ser o tamanho da letra que você vai formatar, ok? Ok, tá perfeito aqui, tá? Então, lembrando que isso aqui é uma tag de comentário, então tudo que tiver aqui dentro, tá? Tudo que tiver aqui dentro não vai ser visualizado na minha página, só vai ser visualizado pelo meu editor de código, ok?
Então, deixar só isso aqui acima, só para que vocês entendam, tá? Isso aqui não faz parte da estrutura do HTML, lembrando isso, tá? Eu só coloquei isso aqui para que vocês visualizem para que serve uma tag de comentário e o que será falado nessa videoaula, ok? Então, vamos continuar, tá? Então, eu abri aqui minha tag HTML e agora eu vou prosseguir. Eu vou colocar essa parte aqui um pouco para baixo para que a gente entenda um pouco melhor. Então, abaixo da minha tag HTML, eu vou ter que abrir uma outra tag, né? Quando eu falar tag, quer dizer que eu vou ter que abrir o sinal do menor e o sinal do maior. Vou começar com o head, que é uma tag de cabeçalho. Então, lembrando, toda vez que eu abro uma tag da forma que eu expliquei aqui, ó, abri, eu fechei, tá? Eu vou abrir, head, eu vou fechar. Por que que ela é chamada de tag de cabeçalho? Porque tudo que for inserido nesse espaço será executado primeiro do que qualquer outro código que for digitado abaixo do cabeçalho, tá? Então tudo que for executado aqui dentro será executado primeiro, tá? O exemplo de alguns scripts que tem que ser inseridos no cabeçalho é o script JavaScript, que ele deve ser executado primeiro. O CSS ele deve ser executado primeiro que o restante da página, então ele tem que ser colocado no head, tá? Os scripts que chamam a função para funcionar o CSS ou JavaScript, ok? Aqui dentro eu vou colocar a tag título, que é chamada de title. Abrir, vou fechar. Opa. Ok? E aqui dentro do título eu vou colocar o nome do meu site. O que eu colocar entre essas tags aqui vai aparecer no topo da minha página. Então eu vou colocar aqui minha primeira página, né? Minha primeira página, ok? Então aqui dentro significa que vai ser o título da minha página, correto? Então lembrando, abri, fechei, tá? Vamos aqui para baixo. Já que eu defini o meu cabeçalho e o meu título, agora eu tenho que definir o corpo da minha página. Ela é definida pela tag body. Lembrando que tem que ser digitado tudo minúsculo para que não ocorra nenhum problema. Ok? Então tudo que foi digitado aqui, ó, body, tá? Então tudo que foi digitado entre essas tags aqui será o corpo do meu site, da minha página, tá? Então tudo que foi digitado aqui vai aparecer lá na minha página. O que foi digitado aqui dentro não aparece na página, ok? Isso aqui é só um cabeçalho. E tudo que foi digitado aqui dentro do body, todo o código que vai ser visualizado na página tem que ser digitado aqui dentro do body, ok? E vamos finalizar com a barra HTML. Por que eu estou fechando aqui? Porque ele foi aberto aqui em cima, tá vendo? HTML, os atributos do HTML, do cabeçalho do HTML, e eu fechei aqui embaixo. Então essa daqui é a estrutura do HTML, tá? Eu vou apagar isso daqui, ó, para que a gente não faça nenhuma confusão, tá? Espero que vocês já tenham entendido como funciona essa parte aqui, ó. Vou apagar isso daqui, isso que não é interessante para nós agora, tá? Então, essa aqui é a minha estrutura. Abri o HTML, fechei o HTML. Abri o head, fechei o head. Abri o title, fechei o title. Abri o body e fechei o body, tá? Então, o conteúdo que vai ser visualizado, eu vou escrever aqui dentro, tá? Então, vamos começar escrevendo algumas coisas para que a gente comece a formatar o nosso script, tá? Então, vou colocar aqui, colocar meu nome. Marcelo Alves. Site www.bymarcelo.com.br, ok? Então vamos formatar isso que eu escrevi aqui agora, tá? Então a primeira coisa que a gente tinha explicado no início, tá? Vamos utilizar a tag BR para que a gente pule uma linha, tá? Então vou abrir a tag, colocar o BR, vou dar um espaço, colocar a barra e vou fechar. Agora, por que eu estou fechando dessa forma aqui, ó? Por que eu não estou fechando assim, ó? Por que eu não estou fechando dessa forma? Porque acontece o seguinte, eu só fecho dessa forma
que eu fechei aqui o head, que eu fechei o body, o HTML, quando o conteúdo que vai ser formatado estiver entre as tags, estiver fora da tag. Quando o que eu for executar for dentro, não tiver nenhuma formatação fora, for tudo dentro da tag, então eu tenho que fechá-la dessa forma. Tá? Então o BR é simplesmente isso. Tá? No HTML antigo, você fechava simplesmente dessa forma. Agora, com o XHTML, você utiliza dessa forma para estar fechando o BR, ok? Mais para frente você vai conseguir entender como que funciona isso melhor, ok? Então, agora vamos salvar essa página para que a gente entenda como que funciona, ok? Então, vamos aqui no arquivo, salvar. Vamos salvar ali dentro daquela pasta meu site. Vou salvar aqui dentro dessa página junto com a página imagens. Vou colocar o nome de index.html. Por que eu estou colocando index? Quando você for desenvolver um site, a página index tem que ser a primeira página do site. Tá? Será a página que vai servir de acesso para as outras páginas do seu site. Tá? O navegador interpreta quando ele vai atrás de um endereço digitado, a primeira página que ele procura é a página index. Se ele não encontrar essa página index, ele não consegue colocar o seu site para navegar no seu navegador, ok? HTML é a extensão utilizada para setar, né, para indicar que o arquivo que eu estou utilizando é um arquivo de HTML, um arquivo para web, ok? Então, HTML, que é o Hypertext Text Markup Language, ok? Vou salvar aqui. Salvei. Agora vamos visualizar o que a gente escreveu agora. Vou abrir aqui, tá aqui, ó, a página que eu acabei de criar. Vou executar e aqui está o que eu escrevi. Se eu não tivesse colocado o BR, isso que eu escrevi estaria aqui no início. Como eu coloquei o BR, ele saltou uma linha. Vamos voltar lá. O interessante é que você sempre trabalhe com o editor de código e a página que você estiver trabalhando aberto, porque você vai executando aqui as modificações, salvando e depois é só dar um F5 aqui na página que as modificações que você executou lá no seu editor de código você consiga visualizar aqui, ok? Isso é bem mais interessante que você vai vendo o que você foi desenvolvendo para que se ocorrer algum erro você já note logo de início e consiga resolver, ok? Então vamos tirar o BR daqui, deletar, vamos salvar. F5, voltou. Quer dizer que agora aqui não está com nenhuma linha, não saltou nenhuma linha, ok? Vamos voltar para cá. Vamos colocar o BR duas vezes agora. BR novamente. Vamos salvar. Olha só, saltou duas linhas, ok? Qual a próxima tag que a gente vai utilizar agora? Vamos utilizar a tag P. A tag P você só consegue visualizar ela melhor quando você está utilizando um texto grande. Tá? Para que serve a tag P? Vou abrir a tag P aqui e no final vou fechar com barra P. Tá? Então todo o conteúdo de um parágrafo é colocado dentro dessa tag P. Tá? Então quando você digita um texto longo, tal, ele necessita de parágrafos. Então você utiliza dessa forma para estar dando parágrafo ao seu texto e estar formatando o seu texto. Correto? Salvar aqui. Tá? Ele salta uma linha também porque o parágrafo salta uma linha sempre que você formata dessa forma, ok? Perfeito. Então, vamos utilizar um outro recurso, tá? Vamos colocar aqui a tag B. Lembrando que a tag B é tag de negrito, que significa bold, né? No script ele é conhecido como bold. Salvei. Olha só, ficou negrito. A outra tag é a tag itálico. Lembrando que toda formatação que eu for colocando tem que vir sempre antes do que vai ser formatado, tá? Então vou colocar aqui novamente a tag I, abri e fechei. Salvei. Olha só, ficou itálico. Viu que interessante? Vamos voltar para cá. E vamos colocar uma outra formatação, tá? Então, eu vou apagar esses atributos que eu coloquei aqui para a gente continuar trabalhando, tá? Só para a gente ficar com o ambiente mais limpo.
Vou fechar aqui, vou apagar aqui também. Agora vamos trabalhar com outra tag, que é a tag center. Abri a tag center, fechei, e aqui no final eu vou colocar barra center. Você tem que ter sempre isso em mente. Abrir a tag, ela tem que ser fechada, tá? Se for nesse caso aqui. Para que serve a tag center? Para centralizar um conteúdo. Coloquei center, salvei. Vamos visualizar? Olha só, foi para o centro. E sem as formatações que eu tinha colocado antes, porque eu apaguei. Vamos apagar de novo. Vamos continuar estilizando, né? Na verdade, vamos continuar formatando nosso texto, tá? Vamos utilizar uma outra tag aqui, que é a tag font, tá? Então, para que serve a tag font? Para que eu consiga formatar, colocar cor, colocar tipo de fonte, consigo colocar a cor do texto, como eu já havia falado. Então, vamos abrir a tag e colocar font. Abrir a tag font, vou fechar a tag font, tá? E aqui dentro eu vou colocar as formatações desse texto. Vou dar um espaço e vou colocar color, igual, abre e fecha aspas. Color significa que é a cor do texto. Eu posso colocar tanto em palavras, né, a cor em inglês, ou como eu colocar o texto, a cor do texto em hexadecimal, que é utilizando o sustenido e uma cor, que são compostos por 6 caracteres. Essa parte a gente vai utilizar mais quando for no CSS, tá? Que a gente pode colocar a cor mesmo, só para a gente entender um pouco. Esse tipo de formatação, ela vai ser utilizada mais quando for no CSS, tá? Aqui eu estou colocando só para que vocês entendam como funciona. Então, vou colocar aqui, ó, red, que é vermelho. E vou fechar aqui no final, com barra font. Olha só, vermelho, ok? Vamos continuar formatando. Vou colocar o face. O face é o tipo de fonte que eu vou estar utilizando. Aqui eu estou com a fonte padrão, que geralmente é aquele Times New Roman, né, que é uma fonte padrão. Vou colocar a fonte Arial. Salvei. Mudou o tipo de fonte, correto? Novamente, vamos colocar o size. Size é o tamanho da fonte, tá? Então vou colocar aqui. O tamanho da fonte varia de 1 até 7, tá? Então, como são textos, eu não consigo colocar maiores do que 1 a 7. Quando eu estou trabalhando com o CSS, eu consigo colocar maior. No HTML é de 1 até 7. Então vamos colocar aqui 5. Salvei. Vamos visualizar. 5. Mudar para 7, que é o máximo. 7 é o máximo. E 1 é o menor. Ok? Então você consegue formatar o tamanho dessa forma. Colocar 2. Entenderam? Então, dessa forma aqui, você consegue formatar o texto que você utilizou. Tá? Abri, fechei. Tá? Então, vamos colocar todas aquelas formatações que eu tinha colocado no início. Vou colocar o B, barra B, vou salvar. Ficou bold. Vou abrir o I, né? Vou abrir o I aqui no início do texto. I, fechei com I. Barra I. Salvei novamente. Vamos ver. Itálico. Vou colocar, deixa eu ver, o center. Vou fechar com barra center. Entenderam? Vou aumentar um pouco essa fonte, colocar 4. Entenderam como funciona? Tá? Então é bem simples. Todo o conteúdo que vai ser formatado tem que ficar entre as tags de formatação. Tá? No caso aqui eu tenho a fonte, tenho o B, tenho o I, que é o bold, itálico, e o center, que é centralizado. Ok? Vamos trabalhar agora com a tag de H, né, que é para formatação de título. Então vamos colocar aqui H1 barra H1 H1, ok? Vamos copiar aqui para ganhar um pouco de tempo. Vou colocar aqui, ó. Vou copiar aqui só para ganhar tempo.
Vou mudar aqui para H2, tá? H2, H3, H4 e H5. Ok? Então, eu só coloquei a tag aqui, tá? A tag para a gente entender como funciona. Eu vou salvar, vocês vão entender. Perceberam? Ó, H1, H2, H3, H4 e H5. Quanto menor for o número, maior vai ser o título. Quanto menor for o número, menor vai ser o título, ok? Então percebam que a mudança aqui é bem rápida, tá? E eu posso colocar, ó, eu vou até copiar isso daqui, ó. Vou copiar essa formatação aqui, ó. Vou colocar o font, vou colocar aqui no início. Por que eu tenho que fechar toda vez que eu abrir uma tag? Porque se eu não fechar a tag, ela vai entender o seguinte: tudo que tem abaixo dela é para ser formatado. Vou salvar. Tudo foi formatado. Por quê? Porque eu não fechei a tag. Se eu fechar ela aqui, ó, no final da H1, barra font, ela vai entender o seguinte, que a formatação é só para vir a ter o H1. Se eu não fechar, ela entende que vai ser abaixo do que está escrito. Vou fechar aqui embaixo agora, ó. Ela vai entender o seguinte: até o H2 ela é para ser formatado, ok? Então percebam, às vezes ocorre alguns problemas na hora de digitar os códigos porque a gente esquece de fechar as tags, tá? Então lembrando, H2, ó, H1, H2, H3, H4 e H5 são formatações que eu utilizo para estar formatando título, tá? Porque eu já consigo definir logo de cara o título com essa forma, sem precisar definir o tamanho através do fonte, ok? Vamos voltar aqui. Entenderam como que funciona a estrutura de um HTML? Então toda página de HTML tem essa estrutura. Independente da tecnologia que ele esteja utilizando, precisa dessa estrutura. E é dentro dessa estrutura que você consegue estar inserindo seus textos, suas imagens, tá? E todo tipo de coisa que você queira inserir na sua página de internet, tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado também, tá? Essa é a nossa primeira aula. Logo mais vou estar publicando a próxima. Não esqueçam de comentar e postar suas dúvidas no site, tá? Como eu já falei, eu vou estar disponibilizando para download esse programinha que é o Notepad++, lá no link de downloads, tá? Para que vocês baixem e comecem a estar utilizando, ok? Então aquele forte abraço e até a próxima videoaula.